E aí, rapaziada, bem-vindo aí a mais um vídeo, canal Vascaínos por Amor. Quem sabe aí, meu nome é Rodrigo. Peço para compartilhar, se inscrever, deixar o like, ativar o sininho aí para receber os próximos vídeos. E o importante, galera, faz o comentário aí para poder saber o que vocês estão achando do canal, o que vocês estão achando aí do conteúdo. Bom, galera, hoje mais um jogo, né? Mais um jogo do Vasco, virar a chave para a Copa Sul-Americana. O Vasco enfrenta o Porto Cabedelo, né, às 7 horas da noite, no estádio Misael Delgado, na Venezuela. Lá tem uma mínima altitude, pequena altitude, de 500 metros acima do nível do mar, quer dizer, não tem praticamente altitude nenhuma. Então essa não pode ser desculpa para qualquer tipo de resultado. Ontem o Lanús venceu o Melgar, né, lá na altitude, onde o Vasco estava vencendo por 3-1, deu aquele mole, deixou empatar, tomou 3 gols do Melgar. O Lanús jogando fora de casa, lá na altitude, ganhou de 1-0, não levou nenhum gol. E aí como é que ficou o grupo? Lanús com 8 pontos, saldo 4. Vasco 5 pontos, saldo 1. Melgar 4 pontos, saldo menos 3. E o Porto Cabedelo 1 ponto, sem nenhuma vitória, saldo menos 2. Então assim, para assumir a liderança, o Vasco precisa pelo menos ganhar 3 gols de diferença. Tá? Tem que ser 3-0 para poder chegar nos mesmos 4 de saldo aí do Lanús. E aí como é que vai ser lá, eu não sei qual é o critério, mas pelo menos iguala no saldo de gols. Galera, os dois times vêm de derrota, né? O Vasco perdeu do Palmeiras, o Porto Cabedelo perdeu do Deportivo Táchira, tá, de 2-1. Em seus campeonatos, né? O Vasco é o 14º no Campeonato Brasileiro, felizmente só descendo. E o Porto Cabedelo terminou em 5º lugar a primeira fase do Campeonato Venezuelano. Eu peguei aqui alguns destaques dos times deles. É o volante, Alisson Contreras, e o atacante é Abdul Arrud, uma coisa assim que eu não consigo pronunciar direito aí o nome não. Os dois times vêm em momentos ruins, né? O Vasco não vence há 6 jogos, juntando o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americano. E o Porto Cabedelo não vence há 4 jogos. Eles vêm de 3 derrotas e 1 empate. Tá? Assim, galera, eu permaneço com a minha ideia, tá? De qual time escalar. Eu não tenho como prioridade a Sul-Americana. Minha prioridade sempre, desde quando eu iniciei o canal, sempre foi o Campeonato Brasileiro, onde o Vasco tem um jogo difícil no sábado, que dependendo dos resultados, o Vasco pode até cair na zona do rebaixamento. Então, eu vejo aí muitos times brasileiros já poupando jogadores na Sul-Americana. Se eu não me engano, ontem o Vitória poupou alguns jogadores, depois entraram os titulares, o Corinthians também. Então, assim, os times não estão, já estão se preocupando mais com o Campeonato Brasileiro. Eu li em algumas fontes de notícias, né, que o Vasco deve repetir o mesmo time do jogo contra o Operário, né, para o jogo de hoje, com a volta do Verratti e com a volta do Coutinho, tá? Aí seria o Jardim, PH, João Vitor, Luiz Gustavo, né, no lugar do Lucas Freitas, é claro, que o Lucas Freitas saiu machucado, o Piton, o Moura, e aí o Tietê ou o Matheus Carvalho, tá? Coutinho, Nuno e Verratti. Então, na verdade, a gente tem 2 mudanças, né? Geralmente estava jogando o Jair e geralmente estava jogando o Lucas Freitas. O Lucas Freitas saiu e o Jair está meio que, parece que não está muito prestigiado para começar o jogo não, porque aqui está Matheus Carvalho ou Tietê. Assim, gente, eu, né, Rodrigo, quem sou eu para falar alguma coisa, pensando no Campeonato Brasileiro, eu procuraria saber quem está inteiro para o jogo. Quem pode jogar hoje, quem pode jogar sábado. Parece que o Paulo Henrique, ele tomou o 3º cartão, já não joga mesmo sábado. E aí ver quem está 100% para o jogo de hoje, para que não prejudique o jogo de sábado. Se todo mundo estiver bem, vai todo mundo.
Agora, ó, tô sentindo desgaste, não vou deixar para sábado. E aí vai depender muito da análise aí do Felipe, com o departamento lá, o departamento médico, né? O pessoal lá que faz as devidas... Que analisa, né? Como é que tá o desempenho fisiológico de cada jogador. Galera, o Porto Cabello, tá? Pelo que eu achei aqui alguns veículos de comunicação, Luiz Romero, Casiani, Tony Chimarra, MAB, Linares, Hernandes, o Contreras que eu falei, né? Tem o Guerreiro, tem alguns jogadores aqui que realmente eu não consigo pronunciar, mas não é um time muito conhecido, né? Um time que vem aí de alguns resultados negativos no campeonato. Eu acho que o mais importante é a gente focar no Vasco. Se for para buscar liderança, para ganhar de 2-3-0, no caso tem que ser 3-0, que coloque quem esteja inteiro, né? Eu sempre vou priorizar o Campeonato Brasileiro. Se todo mundo estiver inteiro para jogar hoje e que não prejudique o jogo de sábado, vamos com todo mundo para hoje, para tentar uma vitória. E no sábado, contra o Vitória também, porque o Campeonato Brasileiro tá bem perigoso. Bom, galera, foi um vídeo rápido aí de pós-jogo. Acho que não tem muito o que comentar, né, no jogo de hoje. Acho que todo mundo está esperando uma vitória, principalmente pelo fato de lá não ter altitude. E a gente está jogando com um time bem fraquinho, né? Apesar que o nosso também não está essa Coca-Cola toda. Mas eu acho que o Vasco, nesse caso, tem a obrigação de ir lá e buscar um resultado positivo. Pelo menos o Vasco já tem algumas opções no banco, vai ter o Paulinho no banco, o próprio Jair no banco, caso o Lloyd, tem o Adson. A gente já começa a ver algumas opções que possam, o próprio Puma, que possam entrar e manter aí o nível dos que estão jogando, apesar do elenco do Vasco ser muito limitado. E com certeza na janela do meio do ano, se o Vasco quiser objetivos maiores na temporada, precisa contratar, tá? Então, galera, um abraço, bom dia, saudações vascaínas aí a todos.